galerinha, tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje continuaremos a falar sobre torque, que é o momento de uma força. Falaremos de equilíbrio estático do corpo extenso, centro de massa e tipos de equilíbrio. Quer saber? Então vem comigo! Olha só, galerinha, o que aconteceu com esse guindaste ao içar esse barco. É o que estamos estudando, não é mesmo? Olha esse outro caso. E o aluno diz assim: professor, quando é que eu vou usar isso na vida? É só se você for operador de máquina pesada não, viu? Nós vimos vários casos aí na aula passada. Nós falamos na aula passada de alavancas, que você pode conseguir levantar um peso muito mais pesado do que você consegue através de uma alavanca, com certo apoio ali, não é mesmo? Falamos da vantagem mecânica. E falamos também dos tipos de alavancas, que são 3 tipos: interfixa, interresistente e interpotente. Depois você volte à aula lá se você não lembra ou se você não viu. E classificamos algumas Na aula alavancas. anterior, nós falamos desta equaçãozinha aqui do momento de uma força, que é multiplicar a força capaz de produzir rotação, no caso uma força que forma 90 graus aqui, por exemplo, com essa chave de roda, certo? Essa chave de boca, multiplicada pela distância da aplicação da força até este eixo aqui, ó, de rotação, que no caso seria ali o parafuso, a porquinha, beleza? Agora, nessa aula, nós vamos continuar esse assunto. Agora, se essa força aplicada sobre essa chave de roda para fazer ela girar aqui, por exemplo, nesse sentido horário, se ela for inclinada, se ela formar um certo ângulo θ diferente de 90 graus, como proceder? Primeiro que eu posso fazer a decomposição em Fy e Fx, não é isso? Daquela força. Olha, essa Fx, ela não vai contribuir para a rotação dessa chave de roda sobre este parafuso. Você concorda? Porque esse Fx, imagina, a pessoa fazendo a força só para cá, ó, na direção e sentido de Fx. Apenas ela vai empurrar a chave contra o parafuso. Não vai fazer ele girar nem para um lado nem para o outro. Agora, a Fy, que forma 90 graus aqui com essa direção da chave de roda, aí sim, esse Fy vai ser a componente da força F capaz de provocar a rotação. Não é isso? Então nós pegamos essa Fy e colocamos aqui no lugar dessa força apenas a Fy e não propriamente a F, certo? Então nós temos que fazer a decomposição. Então, de toda forma, essa força aqui tem que ser uma força perpendicular, assim como falávamos na aula passada, e o momento da força X, vamos escrever de mx, vai ser 0. E o momento Y vai ser a força Y multiplicado por aquela distância, certo? Olha, existe outra maneira de calcularmos o torque de uma força inclinada, que é da seguinte maneira, da seguinte forma. Você pega esse pontinho aqui, ó, o eixo de rotação, e liga esse ponto até aquela linha pontilhada verde, que é a linha de ação da força, chamada linha de ação da força, essa linha aqui. Liga formando 90 graus. Essa distância aqui é uma distância, então, perpendicular àquela linha de ação da força. Então, nós teremos a seguinte expressão: o momento daquela força, F, vai ser F multiplicado por aquela distância perpendicular. Está aqui o símbolo, distância perpendicular. Pronto, esta aqui, então, é outra maneira de calcularmos, encontrarmos o momento daquela força, certo?
E dessa forma, fazendo assim, a gente não precisa decompor a força. A gente pega a força na íntegra e aí multiplica por essa distância aqui, ó, por essa distância vermelha. Então teríamos que encontrar a distância vermelha. De repente é mais fácil encontrar essa distância vermelha em algumas questões do que decompor a força. Então depende de cada uma, de cada questão. Então você pode usar essa aqui de cima, pegando só a componente perpendicular, e aí pega realmente essa distância, ou pega a força na íntegra, não precisa decompor, mas aí a distância não é essa mais, e sim aquela ali vermelha. E aquela distância vermelha ali, que eu coloquei aqui, ó, ela é chamada braço de alavanca. Ok? Então você pegando o braço de alavanca e multiplicando pela força, você vai ter um momento. Nós vamos fazer algumas questões na aula ao vivo tratando desse assunto, tá certo? Para que ocorra o equilíbrio estático do corpo extenso, nós precisamos de duas condições. Primeiro, que a força resultante seja zero, evidente. Isso a gente utilizou lá nos casos das leis de Newton, quando o corpo não era extenso, nós falávamos que os corpos eram pontiformes, né? Apenas um pontinho, a gente não estava interessado na rotação, então essa primeira lei tem que ser obedecida também. Mas além dessa, temos uma segunda condição, que é o que estamos estudando, que o momento resultante tem que ser zero, para que haja equilíbrio na rotação. E este aqui, ó, é um caso, um exemplo em que isso acontece, em que obedece às duas condições. Primeiro, a força resultante é zero sobre essa gangorra vermelha. Quais forças tem? Dessa criança à esquerda, dessa criança à direita. Então, o peso dessas duas dá 525 newtons para baixo. E aqui sobre o centro da gangorra, vai ter uma força de 525 newtons para cima. Então, a resultante deu zero. Beleza, satisfez a primeira condição. E a segunda, para que o momento seja zero, olha só, se essa criança aqui, à direita, ela estivesse sentada bem na ponta da gangorra, essa segunda condição não ia ser cumprida. Porque essa criança da direita ela tem um peso maior do que a criança da esquerda. A massa dela é 30 kg, enquanto da criança da esquerda é 22,5. Então ela teve que chegar um pouquinho para frente, no caso meio metro aqui, ó, 0,5 metros, e ficar a uma distância de apenas 1,5 metro do centro da gangorra. Porque aí você multiplicando a força que ele aplica, no caso força-peso, vezes 1,5, dá o momento dele, que dá o quê? 450 Nm. Que é os mesmos 450 da força que o outro garoto faz, que é a força-peso, 225 vezes 2, 450 também. Então obedece a segunda condição também. Para a gente agora conseguir entender, compreender por completo aquela situação inicial do guindaste içando o barco e não conseguindo sustentar aquela situação, deixando o barco tombar, né? Precisamos falar de mais duas coisinhas, de centro de massa e de tipos de equilíbrio. Vamos lá? Passando aqui para frente então, falando de centro de massa, nós temos que centro de massa é o ponto que se comporta como se toda a massa daquele corpo estivesse concentrada naquele ponto, tá? Tem vários nomes para o centro de massa. Você vai ver aí centro de gravidade, centroide, baricentro. Então, por exemplo, esse retângulo aqui. Esse retângulo aqui, nós podemos fazer o seguinte. Traçar as diagonais, duas diagonais, uma aqui, outra ali. E onde elas se cruzarem, aquele ponto ali, bem no centro, vai ser o chamado centro de massa. Então nós teremos o centro de massa bem ali no centro da figura. Coincide com o centro geométrico da figura, tá? Aqui também da mesma forma, no centro desse círculo, nós teremos o centro de massa, que vai coincidir com o centro geométrico também. E aqui no triângulo,
Se você fizer também aqui, traçarmos a mediana, as 3 medianas, no caso 2 medianas já daria, né? Nós vamos encontrar o baricentro, que é o centro de massa ali daquele triângulo, CM, centro de massa ou centro de gravidade, certo? Vamos entender isso com um exemplo. Se nós jogarmos um corpo extenso como um halter e analisar a ponta dele, vai ter aquela trajetória. Agora, vai ter um ponto que vai ter uma trajetória como um lançamento oblíquo, como uma bolinha sendo jogada, que aquele ponto é justamente o centro de massa, entre a parte mais pesada e a parte mais leve. E para encerrar a aula, vamos falar dos tipos de equilíbrio. Olha, qual o comportamento de um objeto após ser retirado de sua posição inicial? Primeiro, ele volta para o lugar? Então, se ele volta para o lugar, quando ele sai dessa posição de equilíbrio inicial, por exemplo, quando eu coloco ele aqui, ele volta, então esse equilíbrio é chamado estável. Agora, se ele afasta-se ainda mais, esse equilíbrio é chamado instável. Se você tirar ele dessa posição aqui um pouquinho para a direita, ele se afasta ainda mais. Na verdade, nem equilíbrio é, né? Seria classificado como equilíbrio instável, mas é um equilíbrio muito instável mesmo, né não? E o equilíbrio indiferente, tanto faz, tanto fez, né? Se você tira essa bolinha daqui e coloca ela para cá, tanto faz, tanto fez, ela fica ali. Classificada assim. E qual será o tipo de equilíbrio se eu rotacionar um objeto por um ponto que esteja acima do centro de massa? O equilíbrio vai ser chamado de estável. Vamos ver alguns exemplos. Abaixo do centro de massa, o equilíbrio vai ser chamado de instável, certo? Ele vai rotacionar ainda mais. E se for sobre o centro de massa, então o equilíbrio vai ser chamado de indiferente. Nós vamos ver que sobre essa figura aqui, ó, essa figura toda louca, nós podemos encontrar o centro de massa dela, que será nesse pontinho. Então, se eu colocar sobre esse pontinho aqui o meu ponto de rotação e girar ela, por exemplo, se eu girar ela assim, ó, ou assim, ou para cá, tanto faz. De toda forma, ela vai continuar naquela posição assim. Se eu fizer assim, ela vai continuar assim. Ela não vai voltar para a posição que estava antes. É um equilíbrio indiferente, certo? Vamos ver esses casos de equilíbrio estável e equilíbrio instável. Vamos lá. Aqui nós vemos um caso de equilíbrio estável, tirando a posição de equilíbrio, volta para o lugar. E aqui nós temos um caso de equilíbrio instável, onde o ponto de apoio, que é o ponto de rotação, está abaixo do centro de massa, por isso que o lápis tomba. Se a gente for analisar aqui então, do equilíbrio estável, esse centro de massa, que onde todo o peso se concentra, né, como se fosse esse ponto onde todo o peso se concentraria. Então, se nós tirarmos dessa posição de equilíbrio, pendurando ele por esse ponto amarelo, se nós trazermos para a direita ou para a esquerda, para esses pontinhos aqui, ó, este ou este, então esta força aqui vai gerar um torque, fazendo voltar para a posição de equilíbrio, não é? Como nós vimos no vídeo aí. E o equilíbrio instável, como no lápis que nós vimos, se o ponto de apoio for aqui, abaixo do centro de massa, o centro de massa estiver acima, no caso, se você colocar um pouquinho para a direita esse objeto, de tal forma que o centro de massa fique aqui, lembra lá do lápis? Então, nós teremos que essa força peso aqui vai fazer rotacionar ainda mais sobre esse ponto amarelo. Então, essa figura vai rotacionar. Beleza? Aqui o homem consegue equilibrar esses dois garfos pelo palito de dentes. Aqui a borboleta está no equilíbrio estável. Quando sai da posição de equilíbrio, ela volta para a posição que estava antes. E o lápis aqui agora vai ter um equilíbrio estável,
porque o ponto de apoio está acima do centro de massa, que agora está lá embaixo, por conta daquela bola que ele pendurou ali. Bom, minha gente, isso era o que tínhamos para hoje. Nós vamos fazer algumas questões na aula ao vivo essa semana e nos vemos lá, beleza? Até mais. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!